Fala, nação, vamos acompanhar aqui as últimas informações do Flamengo desta sexta-feira, preparação para esse jogo de amanhã contra o Vasco, às 17h45 no Maracanã. Mengão que vai em busca da classificação para a vaga na final do Campeonato Carioca. Tem uma ótima vantagem e amanhã tem o jogo da volta no Maraca. Créditos do vídeo aqui na descrição. Tá chegando por aqui a torcedor do Mengão, mas ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, você vai estar ajudando demais o nosso trabalho, ativa o sino das notificações e já deixa saber o seu palpite aqui nos comentários para esse jogo, mas agora, bora pro vídeo. Olá, muito boa tarde para você. Amanhã tem Flamengo e Vasco ao vivo aqui na tela da Globo, às 15h45 da tarde. Já já eu trago as notícias do Vasco. Antes, o Flamengo, que pode perder por até um gol de diferença, que mesmo assim vai para a final do Carioca. O Marcelo Correge tá lá no CT Ninho do Urubu e chega agora com a gente para mais informações. Oi, Correge, muito boa tarde para você, querido. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Globo Esporte. Acabou agora há pouco o último treino do Flamengo antes dessa segunda partida pela semifinal do Campeonato Carioca. O Felipe Luiz não abriu atividade, a escalação é um mistério, mas a gente sabe que mesmo com essa vantagem, podendo perder por um gol de diferença, o Felipe Luiz não é de jogar com o regulamento debaixo do braço e vai com tudo para essa partida. Em relação ao primeiro jogo, vencido por 1-0 pelo Flamengo lá no estádio Newton Santos, o Felipe Luiz tem 3 jogadores reforços importantes que não foram relacionados na primeira partida. O Danilo, mais uma vez convocado para a seleção brasileira em ótima fase, e o Alexandre e o Juninho, que vinham se recuperando de problemas musculares, mas segundo o médico do Flamengo, Fernando Sasaki, estão 100% liberados para a comissão técnica utilizá-los da melhor forma possível nesse jogo contra o Vasco. Agora, quem está vivendo uma ótima fase é o camisa 1 rubro-negro, o goleiro argentino Rossi, que falou com o colega Kiko Menezes nessa reportagem que vocês vão acompanhar. Esse calorão de verão carioca não é qualquer pessoa que dispensaria um bom banho em plena tarde ensolarada. Ontem o Rossi evitou a água. E de uns tempos pra cá tem evitado gols também. Lá vem a tentativa do desvio, Rossi! Desde que chegou ao Flamengo em julho de 2023, disputou 17 partidas pelo Campeonato Carioca. E nunca levou um golzinho sequer nessa competição. Foram 14 vitórias e 3 empates. Eu estou no gol, eu tenho que atuar no momento que a bola chega a mim, mas primeiro está o time todo na frente. Sim, o Flamengo tem a melhor defesa do campeonato. Só levou 5 gols e foram nas 3 primeiras rodadas da competição quando os titulares ainda não tinham entrado em ação. E aí vem o questionamento. O Flamengo tem a melhor defesa do campeonato porque o goleiro não leva gols ou o Rossi não leva gols porque o time tem a melhor defesa do campeonato? O primeiro defensor é o atacante. A ideia do Felipe também mostra isso, né? Que a gente seja um time agressivo, que tenta pressionar, que tenta ficar rápido com a posse de bola para poder gerar perigo no adversário. Em 85 jogos pelo clube, não sofreu gols em 42 deles. Praticamente metade das partidas. Se permanecer zerado amanhã, é sinal de que o Flamengo se classificou para a final do Carioca. Tá tudo nas mãos do Rossi. Eu sei que em algum momento eu vou tomar gol. Outro dia tem a possibilidade de defender a primeira bola, depois o Leo tirou na linha. É bom para a gente saber que se eu não estou, algum defesa quizás está. Sempre está pronto para, quando a bola chegar, tentar defender, que é meu trabalho. Agora as informações do... Pela frente, no jogo de volta, na ida, vitória rubro-negra por 1-0 no Newton Santos, era mando do Vasco, agora com o mando do Flamengo, com essa vantagem. Aliás, o Flamengo pode perder por um gol de diferença, que ainda assim estará na final. O Vasco tem que ganhar por 2. É o Rossi falando, o goleirão? Então vamos lá com o Rossi. Não, a gente toma cada jogo como uma final. Obviamente que é uma fase definitiva, uma semifinal do Campeonato Carioca. A gente tem uma vantagem grande, que é um gol, mas somado àquela possibilidade da diferença, se a gente empata o jogo e demais, tem a classificação também. Mas clássico, acho que o outro dia se viu muito, nos primeiros 10, 15 minutos, como um clássico deve ser jogado.
debe se jogar de esa manera, con esa energía, con esa atitude de sempre tentar ganhar o jogo. Então, é um clássico importante, ninguém gosta de perder o clássico, a gente vai para cima, vai tentar vencer o jogo, além de ter diferença, a gente tentar ganhar, tentar vencer, que a gente, para isso nos preparamos durante a semana, para no momento de chegar ao final de semana o jogo, cada jogo importante que a gente tem, fazer nosso trabalho, fazer nosso melhor para depois comemorar aquela classificação na final que a gente está esperando. O Felipe é doido por querer vencer, isso sim. Depois é bom que ele também tente transmitir isso para todos nós, porque sim, vai ter jogo que quizás a gente não vai jogar bem, vai ter jogo que não vai sofrer, vai ter jogo que não vai conseguir vencer, mas é muito importante não perder, porque se você quizás fez tudo para ganhar o jogo e não consegue ganhar e perde no final do jogo ou acaba perdendo esse jogo, fica essa sensação de que a gente fez tudo, mas não conseguiu, então fica essa frustração que foi um fracasso. Mas quizás não, a gente fez um grande jogo, mas não conseguiu vencer. E aí? Mas eu acho que essa fase dele de sempre tentar mostrar para nós que a gente tem que jogar para vencer, que tem que vencer, vai chegar um momento que não vai se virar normal quizás, mas vai ser muito difícil para os outros times saber que vencer o Flamengo vai ser difícil, e a gente se prepara para isso, para representar o Flamengo da melhor maneira. Sabemos que jogamos no maior time do Brasil, um dos maiores times do mundo, e a gente tem que responder, e é isso. A gente não pode se conformar com empatar, a gente sempre tem que tentar vencer. Daí o Rossi, um bom português, na minha avaliação. Claro, tem o sotaque, mas se esforçando e falando um bom português. Até frustração, ele falou bem. Difícil, né? Nossa. Um gringo, né? Uão. Aham. Normalmente ia sair um frustração. Pois é. Não é? E ele destacou ali a dificuldade de o Flamengo ser derrotado. O Vasco não só tem que vencer por 2 gols. Que missão tem o Vasco, hein, Mari? Tem, pois é. Mas o cenário poderia ser outro, né? Não fosse o bom desempenho de Copa do Brasil agora, diante do Nova Iguaçu. Também um adversário ali da região. Muita da expectativa do que o Coutinho apresentou ali. O melhor jogo dele com a camisa do Vasco. Foi muito bem, não só com o golaço, o gol de pênalti. Acho que ali o Carille teve situações para analisar, para tentar colocar em prática diante do Flamengo. Mas acho que é muito desse recorte que o Vasco pode se apegar, porque o Flamengo é um time muito difícil de ser batido, Abel. Assim, o trabalho do Felipe Luiz já era difícil quando se sustentava apenas pela individualidade mesmo, né? Nos momentos ruins de Flamengo, a individualidade chamou muita responsabilidade, mas o trabalho do Felipe Luiz, ele já está muito bem estabelecido nesse Flamengo. O que o Rossi traz aí também não é nenhuma novidade, do quanto o Felipe é doido por vencer, por resultado, por desempenho. Acho que o Vasco ele ainda está nesse processo de encontrar as melhores armas para além do Verratti, o que o Carille tem conseguido estabelecer na equipe. Acho que o Flamengo ele tem muitas armas, apesar de ter acertado o alvo uma única vez, que foi a do gol nessa partida de ida. Acho que o Flamengo ele tem as possibilidades de uma maneira muito diferente de qualquer outro time do Brasil. Flamengo dos convocados: Wesley, Danilo, Gerson, Ortiz e Léo Ortiz, sem contar os gringos, né, que são sempre chamados, Varela, o Arrascaeta, o De La Cruz e companhia, professor. É uma seleção. Por isso que a tarefa do Vasco é muito também, ingrata. né? Chile. A tarefa do Vasco é ingrata no acumulado dos 2 jogos. Quem viu o primeiro tempo que o Vasco fez, conseguiu segurar o Flamengo, teve chances de gol, não conseguiu fazer o seu gol. Aí acaba perdendo aquele jogo por 1-0, já duplica a dificuldade, agora tem que ganhar de 2. Então, o Carille tem um nó para desatar, continua esse nó que vem desde antes da primeira partida, resistiu bem. Na minha concepção, podia ter até saído na frente. Muita gente esperava um baile do Flamengo para cima do Vasco
E ficou longe disso, Ao hein? contrário, o primeiro tempo, principalmente, podia ter acabado com o Vasco em vantagem. Mas é aquela coisa do trabalho acumulado, né? Que a gente fala muito em São Paulo em relação ao Palmeiras, fala agora do trabalho do Felipe Luiz. Não é por acaso, não é só porque a bola não entrou no primeiro tempo. É que tem mais recurso, tem mais de onde tirar. E continua, se o Vasco sair sem a classificação, que me parece o mais provável, porque a diferença de 2 gols contra um time que dificilmente perde é uma tarefa hercúlea, o Vasco sairá com moral para continuar a sua reconstrução. Como a Mari lembrou, o Vasco está se reconstruindo. Aliás, há muito tempo, né? O torcedor vascaíno tem até muita paciência, porque essa reconstrução às vezes é interrompida, retomada, e sai SAF, e aí tem Pedrinho, tudo isso também afeta. É ao contrário do que vem acontecendo com o Flamengo nos últimos tempos, né? O Flamengo continua amplamente favorito para essa vaga. O Vasco vai tentar, até porque é futebol, pode ter a sorte que não teve no primeiro tempo da primeira partida, mas a lógica indica que o Flamengo saia com essa classificação. A gente tem uma tela, amigos, com as campanhas de Flamengo e Vasco, até chegarem aí nesse jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. Desde a estreia do time principal, porque ali nas primeiras rodadas, quase todos, principalmente os grandes ali, jogaram com times reservas, com muitos garotos. Então, de lá para cá, o Flamengo fez 8 jogos, com 91,7% de aproveitamento, nenhuma derrota, apenas um empate nos 8 jogos, e nenhum gol sofrido. Isso chama muita atenção, Eugênio. O Vasco, de lá para cá, quando começou com o time principal, tem um jogo a mais, 9, um aproveitamento mediano, podemos dizer, de 51,9%, com 3 derrotas, 2 empates, 4 vitórias, sofreu gols. Sofreu 8, fez 11. Os números talvez mostrem a dificuldade dessa missão que tem o Vasco. O professor usou a palavra, uma missão hercúlea. E eu já fui ao dicionário procurar. Por favor. Porque eu adoro esses verbetes. É de Hércules. Isso aqui, o professor. O professor Celso. É de Hércules. Os 12 trabalhos de Hércules. Não é isso? Hercúlea, diz o dicionário. É isso. Consagrado a ou digno de Hércules. Isso. Que tem força extraordinária, fortíssimo. Ou, no sentido que o professor usou, que é extremamente difícil de realizar. Uma missão hercúlea, olha só. Então devia ter contratado o Hércules, que o Fluminense contratou. Ficava mais fácil. Botava ele. Bota o Hércules. Exatamente. O professor está demais, viu? Hercúlea, é isso, Abel. Hercúlea. Vou adotar para o meu vocabulário. Diga. Mas é uma palavra que está aí presente no dia a dia já. Não, mas para mim é muito... Você pode usar. Uma linguagem muito acima do falar, meu conhecimento. qualquer dúvida que você tenha com relação a vocabulário, é claro que você tem aqui o professor, mas se tiver dificuldade de falar com o professor, liga para o Rafael Marques. Aí ele resolve. O Rafa Marques. E ele usa também. Ele usa e abusa e lambuza. É o guia do trabalho dele. Exatamente. Ele E usa... a próxima missão aí é você decorar os 12 trabalhos de Hércules. Um deles era derrotar a Hidra de Lerna, que era um monstro de 2 cabeças. Tem vários. A derrotar as harpas. Trabalhos impossíveis. O professor saiu do português para a história. Para o grego. Já está exigindo demais. Pro grego. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Fechamos o parêntese do Hercúleo. Voltamos para o jogo. E a tela ali perguntava, favoritismo no rubro-negro? Sim, é óbvio. O Flamengo hoje é favorito, talvez, contra qualquer time. Se você olhar o momento do Flamengo, ele é favorito contra o Vasco. O jogo de ida, ele foi um jogo assim que ele mostrou muito qual é a realidade, né? O que o Vasco correu, o que o Vasco lutou, o que o Vasco tentou, se esforçou. Aí o Flamengo foi lá, uma vez, pimba, fez o gol, ganhou o jogo. É claro que o Flamengo também lutou. O Flamengo teve castigo para o que apresentou o Vasco, não foi? Eu acho que em termos porque foi um time muito valente em campo. Um time que buscou, dentro da sua limitação técnica, na comparação com o Flamengo, é um time limitado tecnicamente, né? Se você for comparar com o Nova Iguaçu, que ele venceu por 3-0 na Copa do Brasil, o limitado é o Nova Iguaçu, mas o Vasco foi um time muito focado em ser competitivo.
e sufocar a saída de bola do Flamengo, né? Tá tentando fazer muito isso, marcar a saída de jogo, ser muito rápido nas transições. O Ryan é um jogador que a gente está vendo aí que oferece muito ao time, ele vem amadurecendo. Muito importante esse retorno dele nesse momento, né? Porque ele tem jogado mais aberto, mas ele é um centroavante, então ele pode pisar na área, ajudar bastante, né, Faz gol, né, Eugênio? ao Verratti, né? O Vasco tem alguns reforços que chegaram agora aí a partir dessa janela de transferências, jogadores não muito famosos por aqui, mas que a gente confia que sejam fruto, né, do trabalho de scout do Vasco. Então, o Nuno Moreira fez muito sucesso na estreia contra o Nova Iguaçu, pode ser uma alternativa. Né? Tem o Lodge, que já entrou no jogo contra o próprio Flamengo, o Garré no ataque. O Vasco está somando jogadores ali para dar alternativas ao Carille. E que, de repente, podem apresentar alguma surpresa nesse jogo, né? Claro que o Flamengo vai jogar no Maracanã, o Flamengo vai jogar com a sua torcida, que não foi, né? No jogo de ida lá no Newton Santos. E o Flamengo é muito favorito. E tem a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 1-0. Portanto, joga pelo empate. Então, e teve melhor campanha, ainda tem isso, né? O Rio de Janeiro também é torcida única? Então, essa opção foi feita pelo Vasco, né? Poderia jogar os 2 jogos no Maracanã. O Vasco algumas vezes fez isso com o Flamengo, né? Adotou essa condição. Mas o Vasco optou por jogar como mandante lá no Newton Santos. E você viu ali que o estádio tinha 10 mil pessoas, Abel. 10 mil e uns quebrados, né? Muito pouco para um Flamengo e Vasco. De semifinal. De semifinal. Né? Mas agora não, o Flamengo vai ter sua torcida lá e ele é muito favorito para o jogo. Só que vai encontrar um Vasco que, se tiver que cair, vai cair brigando, lutando até o fim. Você acha que está saindo fumaça da cabeça do professor Carille? Eu acho que está saindo ali muita vontade de mostrar espírito de luta, que é o mínimo que se espera, né, de um time com a tradição do Vasco, num jogo contra o rival com o Flamengo. Né? Ano passado teve aquele jogo lamentável para o torcedor do Vasco, né, que entrou assim para a história, a maior goleada do Flamengo sobre o Vasco, 6-1 no Campeonato Brasileiro. E o primeiro passo para derrubar o professor... Foi a estreia, Álvaro Pacheco, o Boina. O Boininha? Vou dar uma expressão aqui. Nasceu morto ali, né, no cargo de técnico. Isso. Porque o primeiro jogo dele, ele tomou de 6 do Flamengo. Cara. Como é que ele ia continuar? Fazer mais o quê? Não tinha mais o que fazer lá, foi embora. Foi a estreia dele, né? Foi a estreia dele, ele durou 4 jogos. Nasceu morto, né? Ele durou 4 jogos como técnico do Vasco, porque ali ele já morreu. Aí os outros 3 foram só ali, velório e tal, não sei o quê. E já entrou o Rafael Paiva. Se eu fosse o técnico do Vasco, acabei de ser contratado. O primeiro jogo é com o Flamengo. No ano passado eu falava, tem uns problemas particulares para resolver. Eu chego depois. Em Portugal, eu chego daqui a 10 dias. É isso, podia fazer isso. Mas tem muito técnico que faz isso, que escapa da estreia na bucha. Vou observar o time das eu lembrei de vários casos. Professor? Mas no caso dele, ele teve 10 dias para trabalhar antes do jogo. Então eu não seria o único fujão? Não seria o único fujão? Ao contrário, o Pacheco foi exceção. Ah, é? Eu acho, pelo que a gente lembra de técnicos que escaparam de frias. Agora você falou de sair fumaça da cabeça do Carille. Eu acho que só não está saindo mais fumaça porque o homem está acostumado com isso. Essa é uma das especialidades dele. Clássico, né? Clássico, você vai falar? Clássico, superação, como amarrar um adversário. Ele é um especialista disso. Eu nunca esqueço uma das primeiras aparições do Carille foi num Bola da Vez que ele fez aqui com a gente. E ele comentou no intervalo comigo, ele falou assim, ali se referindo aí da passagem pelo Corinthians, né? Ele falou assim, se fosse fácil, não chamavam a gente. Então ele está acostumado com situações como essa, né? Aqui em São Paulo, quando dirigia o Corinthians, ele era chamado de rei dos clássicos por alguns. Cansou de ganhar clássico, hein? Inclusive numa fase que todo mundo fala, o Palmeiras vai deitar. Deitar nada. Ele foi campeão naquele ano de 2017, né? Quando ele monta o time que depois viria a ser campeão brasileiro, ele começa o ano com aquela peste de quarta força do futebol paulista, né? E ele ganha o Paulista e depois ganha o Brasileiro, com um primeiro turno sensacional. E o Paulista que ele ganha do Palmeiras, ele perde o primeiro jogo em Itaquera. Palmeiras ganha em Itaquera e ele ganha aquele polêmico jogo no Allianz, que teve o pênalti que o juiz voltou atrás, por interferência externa, que o Palmeiras reclamou muito. Não tinha ainda o VAR? Não tinha o VAR. Aliás, ali é o primeiro jogo com VAR informal, né? Que diz que bateram para o juiz e aí ele ganha o título nos pênaltis. Então ele está acostumado com essa situação, né?
Vamos com as prováveis escalações de Flamengo e Vasco, jogo de volta, semifinal do Campeonato Carioca, valendo vaga para a final, começando com o Flamengo de tanta gente, hoje comandado por Felipe Luiz, mas já foi o Flamengo campeão com Cláudio Coutinho, com Carlos Alberto Torres, com Andrade, com Carlinhos. E você pode usar agora aquele samba que você gosta tanto. Flamengo joga amanhã, eu vou para lá. Só não sei se vai haver um baile, se vai ser mais um baile no Maracanã. Mas o Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela. Léo Pereira ou Danilo? Danilo? De reserva? Danilo, seleção brasileira? De la Cruz ou Plata? Eric Pulgar, Gerson Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Belos parênteses, hein? Pois Belas opções, hein, Mari? E na ida foi de Léo Pereira e Léo Ortiz, mas foi de Plata, né? Fala do Gerson. O Vasco de tanta gente, de Fábio Carilli, do professor delegado Antônio Lopes. Um abraço para o delegado Antônio. De Orlando Fantoni, titio Fantoni, campeão de 77. É sensacional. Orlando Fantoni. Com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. Piton ali onde jogou o Felipe. Jogava pouco. Pedrinho, lembra do Pedrinho, lateral esquerdo? Bom. Hugo Moura, Jair ou Paulinho. Pedrinho Vicensotti. Hein? Pedrinho Vicensotti, que virou agente de jogadores. Era a reserva do Júnior na Copa de Jogou 82. no Catania da Itália. Como jogador do Vasco em 82. E jogou no Palmeiras não também. estava mais no Palmeiras. Hugo Moura, Jair ou Paulinho e Felipe Coutinho, que meteu golaço no último jogo lá contra o Nova Iguaçu. Posso te falar um outro lateral esquerdo do Vasco? Agora. Muito marcante, Marco Antônio. Bom. Aquele que jogou no Fluminense também? Marco Antônio. Fala muito. Foi na Copa do Mundo, né? O Marco Antônio Reserva, Feliciano. Né? Era o reserva de Everaldo em 70, sendo que jogava mais que o Everaldo, mas naquele momento... Maravilhoso, jogava muita bola o Marco Antônio. Rayan, Verrete e Nuno Moreira. Nuno Moreira empolgou ou não empolgou o torcedor vascaíno, jogando com Verrete e Rayan? Melhorou a linha de frente do Vasco, Eugênio. Um jogo, né, Abel? Mas deixou boa impressão. Foi. Né? Veio lá de Portugal, do Casa Pia. É um jogador que tem essa característica ali de atuar nessa faixa de campo mesmo ali, meio atacante pela esquerda, mas entrando também, né? Fechando um pouco mais por dentro. Então, é alguém que tem diálogo possível com o Coutinho. Deu uma bonita assistência para o gol do Rayan, um jogo com o Nova Iguaçu. Mas é claro, é um jogo contra um adversário muito diferente do Flamengo. Ele sendo titular de novo, observar para ver qual vai ser o desempenho, mas é um jogador que parece que tem condições de colaborar. Se você já tem o Rayan encaixando por um lado, se o Nuno acertar um pouco mais do lado esquerdo, com o Coutinho ali evoluindo fisicamente, né? A questão toda é o Coutinho conseguir mostrar consistência física por um longo período. E o Verrete na área, o Vasco começa a ter uma cara. Mas é muito no início, né? Não dá, aí você olha para o outro lado, o Flamengo está lá, prontinho. O Vasco está tentando se achar. Torcedor do Vasco que se anima com esses novos nomes ali, principalmente no ataque, para ajudar e municiar o Verrete, ele está muito empolgado, muito emocionado? Ou isso faz parte do torcedor e tem que empolgar, Mari? E do torcedor do Vasco, acho que ele está com a cautela ainda. Porque acho que ele teve um período de se empolgar e sofrer, né, com a decepção. Passou por isso nas últimas 2 temporadas, enfim, a temporada que parecia que uma SAF resolveria muitas questões do Vasco, piorou, ela trouxe mais questões para o Vasco, mas eu acho que o Carilli ele ganha agora alternativas que ele mesmo já cobrou, né, nessa temporada. Ele cobrou uma outra maneira do Vasco atacar, para além de buscar sempre o Verrete dessa bola de lateral para centroavante. Ele ganha essa opção pelo lado direito com a volta do Rayan da seleção de base, que por ali muitos desfalques e o Vasco ficou sem essa opção ofensiva pelo lado direito. Então acho que ele ganha agora suporte para o Verrete, que o torcedor do Vasco por muito tempo também esperou. E eu falava outro dia, professor, com o vizinho do Breiler, você lembra dele? Aquele? Que é um grande vascaíno. E gostava do Nenê e tudo. Esse mesmo. Quando ainda estava o Rayan disputando o Sul-Americano, eu falei, olha, esse Rayan está fazendo gol, está jogando bem no Sul-Americano, vai ser bom, vai agregar no Vasco. E ele sempre pessimista, calma, é muito jovem, tem que esperar.
E o menino tá jogando bem. Tá, inclusive as boas chances que o Vasco teve no primeiro jogo foram nos pés dele. Fez um primeiro tempo contra o Flamengo, podia ter ajudado a decidir o jogo. É tudo muito no Vasco, é tudo muito incipiente, já que você gosta. Incipiente com C. Você sabe que a gente tem dois incipientes. Porque não complica, professor. É assim, o incipiente com C é iniciante. Tá, o Vasco, tudo no Vasco é incipiente com C. O incipiente com S é inconsistente. Ainda não tem a consistência. Então, as duas coisas meio Então, no dialogam. Vasco tem incipiente com C e com S? Sim, mas porque é com C, porque é muito iniciante. Tudo que a gente falou aqui, o Ryan, o Nuno, dá a impressão que está tudo chegando muito em cima da hora para um compromisso decisivo. Pode dar certo? Pode. E o Felipe Coutinho voltando ou começando a jogar bem também. Que é outro que precisa também de sequência. Então, tudo muito incipiente, tudo muito no começo para um momento decisivo. Pode dar certo. O Ryan é uma... É isso aí, Nação. Informações do Flamengo desta sexta-feira. Preparação do Mengão para esse jogo contra o Vasco. Amanhã, né? Essa partida que já é amanhã, às 17h45 no Maracanã. Primeira partida com o mando de campo do Vasco, lá no Newton Santos. O Flamengo venceu por 1-0 e amanhã tem essa partida da volta. O Flamengo tem uma boa vantagem e o torcedor fica aí na expectativa e acreditando, né, que o Flamengo pode sim avançar, né, para a final. Muito provavelmente teremos aí um Fla-Flu na final do Campeonato Carioca. Mas é claro, o Flamengo tem que confirmar, né, a sua vaga na final. A gente coloca o Flamengo como favorito porque tem uma boa vantagem. Já tinha a vantagem do empate nos dois jogos e ainda mais com o resultado de 1-0 na primeira partida. Então o Flamengo pode sim, né, avançar para a final do Campeonato Carioca. Ontem que teve convocação da Seleção Brasileira com 4 jogadores do Flamengo: Wesley, Gerson, o Léo Ortiz e o Danilo, né, que foram convocados para a Seleção Brasileira para essa data FIFA, né, onde o Brasil joga com a Colômbia e também com a Argentina. 4 jogadores do Flamengo convocados. O Wesley, que está jogando muita bola, né, um dos destaques do Flamengo nessa temporada, jogando muito. Cresceu demais, né, após da chegada do Felipe Luiz. Gerson, melhor jogador do Flamengo, joga muita bola. O Léo Ortiz também, que tem muita qualidade, zagueiraço. E o Danilo, que é um excelente jogador, com muitas convocações, né, para a Seleção Brasileira. Esses 4 jogadores aí do Flamengo foram convocados para a Seleção Brasileira, sem contar os outros jogadores também, né, que vão defender as suas seleções. O Flamengo tem um baita de um elenco, sofre muito, né, com as convocações, mas é aguardar principalmente aí essa partida de amanhã. O Flamengo não para em Martirena e Jorginho em busca acerto com outro grande jogador. O clube comandado por Felipe Luiz tem interesse no jogador do Racing. O Martirena é alvo do Flamengo, está atento no mercado da bola para a sequência da temporada do futebol brasileiro. Um nome que está no radar do clube é do lateral direito Gaston Martirena, considerado um dos principais destaques do Racing. Entretanto, ele não é o único. Conforme informado há alguns dias, o uruguaio é o nome favorito para substituir o Wesley, convocado para a seleção, né, que pode sair na próxima janela de transferência. No entanto, conforme destacado pelo portal El Crack Deportivo da Argentina, o Flamengo também está de olho em outro importante jogador do atual campeão da Copa Sul-Americana. Trata-se do volante Santiago Sousa, que está com 26 anos. Assim como o Martirena, Sousa é considerado um dos pilares do time comandado por Gustavo Costa. Na temporada passada foram 51 jogos disputados pela equipe, com 2 gols marcados e uma assistência fornecida. Em 2025, Sousa soma uma assistência em 3 jogos. 2 bons jogadores. O Flamengo ali já de olho em um possível substituto para o Wesley, Martirena, e mais um Sousa também, jogador aí do Racing. Ele que foi revelado pelo River Plate. O jogador ainda soma uma passagem de 3 anos pelo futebol dos Estados Unidos, onde defendeu as cores do Atlanta United. Por lá, no período, Sousa somou 70 jogos disputados com 3 participações diretas em gols. Apesar de ser volante, né, o atleta também pode atuar como zagueiro, o que daria mais uma opção aí ao time de Felipe Luiz. Ainda não há negociações concretas, a tendência é de que o Racing dificulte a saída do jogador. Lembrando aí que ele tem contrato com o Racing até
o fim de 2027. Mas seria 2 boas contratações, né? Mas a gente tem que aguardar, lembrando aí que não tem negociação ainda do Flamengo, a janela está fechada, mas quem sabe aí, logo mais, nas próximas janelas do Flamengo, contrate, né, mais jogadores. O Racing, que foi campeão contra o Botafogo da Recopa, esses 2 jogadores aí também foram destaques na partida. O Flamengo já de olho ali em nomes para deixar o time mais forte, mais qualificado. O Wesley pode sair em breve, não? Tá jogando muita bola, é natural já começar aí os times lá da Europa começar a ficar de olho. Muito provavelmente aí vai sair propostas muito boas, né? Muito boas para tentar contratar o Wesley. Vamos aguardar. Amanhã tem essa partida contra o Vasco. Já deixa o seu palpite aqui nos comentários. Se não é inscrito, se inscreva, deixa o like também, você vai estar ajudando demais o nosso trabalho. Obrigado a você que assistiu até o final, valeu e até o próximo vídeo.